Mas às vezes eu vejo uma luz boa e eu penso, nossa, aqui dá pra tirar umas boas fotos. E aí eu vou lá, pego uma roupa, ponho uma maquiagem e quando vê eu tô fazendo várias fotos, várias poses. Aí, enquanto eu tô tirando as fotos, eu tenho ideias de vídeos e aí eu já faço o vídeo ali. E aí eu fico mais ou menos de 1 a 2 horas fotografando, só fotografando. Aí fazendo vídeo e fazendo ali, criando material na hora. Olá, eu sou a atriz Rafaela Lima e eu estou aqui hoje para contar para vocês como eu faço os meus ensaios fotográficos. Se você já deu uma olhadinha aqui no meu perfil do YouTube, você já deve ter visto alguns vídeos, alguns shorts, em que eu mostro algumas fotos que eu faço, eu mesma que faço. Então, eu vim contar um pouquinho sobre como é esse processo, como tudo isso começou. Bem, vamos começar do início, né? Eu hoje, atualmente, tenho 27 anos, no momento que estou gravando esse vídeo, mas a minha história com a fotografia, com o conhecimento sobre os ensaios fotográficos, ele começou bem antes, lá quando eu tinha os meus 15 anos de idade. Eu tinha um hobby, um hábito, que eu acho esquisito, assim, não sei se isso era comum entre outros adolescentes. Mas eu gostava muito de ver, pesquisar, né, no Google, os ensaios fotográficos dos atores que eu gostava. Então, por exemplo, a minha musa inspiradora é a Kristen Stewart, a atriz, né, de Crepúsculo. Então, o que eu fazia? Eu pesquisava todos os ensaios fotográficos que a Kristen Stewart já tinha feito para Vogue, para Chanel, para as revistas da época, né? E salvava essas fotos no meu computador. Só que eu não fazia isso apenas para Kristen Stewart, eu fazia isso para todas as atrizes que eu gostava, né, de assistir. Então eu tinha várias pastinhas com vários photoshoots, que chama, né, em inglês, com os ensaios fotográficos que eu mais gostava das atrizes que eu procurava. E eu tinha essas pastinhas separadinhas, assim, com os photoshoots dessas atrizes. Por que eu fazia isso? Eu não sei, eu não tinha nenhum objetivo muito claro, assim, eu só gostava de ver as fotografias delas, eu achava muito interessante esse poder que os ensaios fotográficos têm de explorar outros ângulos, outras formas, né? Outras vestimentas, uma versatilidade desses atores e atrizes, né? Então, mal sabia eu que já nessa época eu estava estudando, né? Ensaios fotográficos, modelagem, essas coisas, porque indiretamente isso influenciou e influencia até hoje a forma como eu faço as minhas fotos, né? As pessoas me dizem muito que eu tenho um ótimo senso estético. E eu considero que foi por causa desse hábito que eu tinha de ver muitos ensaios fotográficos e ter esse olhar assim mais sensível de perceber como é feito, as poses, a maquiagem, a vestimenta, sabe? Eu já era muito atenta nessa época. Depois eu fui crescendo e aí eu fui entrando nesse meio, né? Eu fui procurar cursos de atores, fui procurar agências de modelos. Então, o que foi acontecendo? Quando a gente tá, né, dentro de uma agência, é super comum que as agências peçam pra gente fotos base. O que são essas fotos base? São fotos que mostram ali o nosso corpo, mostram o nosso rosto sorrindo, nosso rosto sério. Ali são fotos básicas para eles mandarem para os clientes. E também são pedidos os videotestes, né? Às vezes com textos, às vezes só uma apresentação básica ali, formal, do teu perfil. Então, de tanto ser solicitado esse material, é comum que os modelos, os atores já saibam fazer, né? A agência pediu, vai ali e já faz. Só que o que aconteceu comigo é que eu gostei muito de fazer isso, né? Eu considero que muitas coisas na nossa vida, elas não têm apenas uma motivação, né?
todo um conjunto de experiências e de necessidades sempre vai convergir para um resultado específico. Então, o fato de eu precisar tirar selfies para as agências não era só uma necessidade da agência, mas eu vi ali um processo de autoconhecimento e também de autoestima, porque conforme a gente vai se gravando, se olhando, tirando fotos de nós mesmos, a gente vai identificando quais são os nossos melhores ângulos, quais são as nossas melhores poses ou expressões faciais. Então, se a gente for atento, né? No meu caso, eu era bastante perceptiva com relação a isso. Eu fui percebendo isso, né? Fui percebendo isso nas minhas fotos, nos meus vídeos, e conforme eu publicava, compartilhava esse material com as pessoas, eu fui recebendo muitos elogios, muitos feedbacks legais, assim, do tipo, nossa, você faz boas fotos, ou você tem uma noção de iluminação, você tem uma noção de enquadramento. Fui recebendo feedbacks muito positivos nesse sentido, e aí eu fui fazendo cada vez mais vídeos e fotos, e acabou que hoje eu me considero uma pessoa muito boa em fazer os meus próprios ensaios fotográficos. É muito interessante que a maioria dos ensaios fotográficos que eu faço, eles não são planejados. Eu não penso assim, eu vou pegar aquela roupa e vou vestir essa maquiagem e aí vou fazer esse ensaio fotográfico. Não. Definitivamente eu não planejo. Eles simplesmente surgem e é uma coisa do nada mesmo. Porque tem dias em que eu acordo, enfim, vou fazer as minhas atividades e vejo uma possibilidade de luz boa. O que seria luz boa? A gente vai aprendendo isso também com a prática da fotografia, que a gente precisa ter uma iluminação boa para a fotografia ficar boa. Eu acredito que com uma iluminação boa, qualquer fotografia fica muito legal. Mas às vezes eu vejo uma luz boa e eu penso, nossa, aqui dá pra tirar umas boas fotos. E aí eu vou lá, pego uma roupa, ponho uma maquiagem, e quando vê eu tô fazendo várias fotos, várias poses. Aí, enquanto eu tô tirando as fotos, eu tenho ideias de vídeos, e aí eu já faço o vídeo ali, e aí eu fico mais ou menos de 1 a 2 horas fotografando, só fotografando. Aí fazendo vídeo e fazendo ali, criando material na hora. Aí, depois que eu acabo ali a minha sessão, às vezes dá um tempo de alguns dias, às vezes no mesmo dia eu começo a edição desse material. Só que a edição desse material é muito pouca. O que eu faço? Eu arrumo enquadramentos, eu conserto ali alguma coisa de um detalhe que eu não quero que apareça, né? Ou alguma manchinha no rosto, assim, muito pouco. Às vezes não faço quase nada porque a foto fica perfeita. E começo a publicar, ou começo a ver de que modo essas fotografias podem contribuir para o meu portfólio, sabe? Ou mesmo os vídeos, né? Que eu posto aqui no canal ou que eu posto nas minhas redes sociais. Mas nada é muito planejado e eu gosto desse processo porque ele é muito orgânico. Geralmente eu não dou nome para os meus ensaios fotográficos, eu não tenho um tema específico. Eu tenho recentemente colocado muita música enquanto eu faço os meus ensaios fotográficos, então eu tenho sido influenciada por questões musicais também. Então eu nunca tive muitos recursos, né? Recursos de uma câmera boa, ou um pedestal de câmera, uma ring light boa, sei lá, um estúdio, né, minimamente básico. Eu nunca tive essas coisas. E eu sempre fiz as minhas fotos, os meus vídeos em locais da minha casa, ou no meu quarto, ou na sala, ou no quarto da minha mãe, ou da minha irmã, né, dependendo do espaço que eu tava, porque eu já estive em vários locais diferentes, né, ao longo desses últimos anos, e eu sempre me adaptava ao local, eu sempre arranjava um lugarzinho ali que tinha uma parede branca, ou que tinha uma parede, assim, minimamente
limpa assim para fazer algumas fotos. E com relação a material fotográfico, eu nunca tive uma câmera profissional. Eu faço os meus vídeos, as minhas fotos com o meu celular básicozinho. Hoje eu tenho uma pequena ring light, mas também ela é usada. Minha irmã que me deu, que não usa mais, me deu. E eu uso como pedestal uma estante musical, que inclusive está aqui na minha frente. Então, assim, eu nunca tive os recursos ideais, básicos que seja para fazer boas fotos. Nunca fiz curso de fotografia, curso de edição de vídeo, nunca fiz nada dessas coisas. Sempre aprendi fuçando, mexendo, experienciando. E eu gosto dessa escola, que é uma escola do vamos fazer, vamos tentar, vamos inventar gambiarra. Eu sempre fui assim, né, nas minhas coisas. E eu sempre faço tudo sozinha, gente. Então, assim, isso desde muito nova. E os meus processos criativos, eu gosto de fazer sozinha. Apesar de ter uma vivência no teatro, eu venho de um processo pessoal de criação muito solitário. Então, eu não tenho nenhum problema de criar as minhas coisas sozinhas. Inclusive, gosto, né, de fazer as coisas sozinha. E eu sei que tem muita coisa que eu ainda não sei, tem muitos detalhes técnicos que eu desconheço, justamente por não vir de uma escola de fotografia ou de uma escola de edição de vídeo, eu sei disso. Mas eu também reconheço que dentro das condições que eu tive, eu me saio muito bem, assim, né? Uma autodidata dessa área, assim, aprendendo, fuçando, mexendo, fazendo. E mesmo a minha postura, né, como modelo, como atriz, também se dá nesse campo. Claro, a atuação eu estou estudando agora dentro da universidade, mas modelo, eu nunca fiz grandes trabalhos, né, como modelo. Eu fiz algumas coisas muito pequenas, assim, mas grande parte do meu trabalho de posing, né, para fotografia, de maquiagem, de vestimenta, vem dessa coisa de olhar, desse olhar atento. Então, assim, de pegar uma câmera e ficar testando mesmo, né, qual é o ângulo, qual é a pose que me valoriza, né, como é que eu olho para a câmera, como é que eu faço aqui, né, como é que eu coloco o meu corpo, o que valoriza, o que não valoriza. Então, tudo isso eu aprendi fazendo, né? Ninguém realmente me ensinou a me fotografar. Só que isso me fez uma grande fotógrafa de mim mesma. Assim, eu não tive grandes oportunidades dentro dessa área, não ter ali o perfil, né, da modelo fashion, sou uma modelo mais comercial, mas isso não me impediu de fazer os meus trabalhos, né? E eu tenho muito prazer em fazer isso. Então, às vezes, a gente precisa mostrar para o mundo, para as pessoas, que mesmo a gente não tendo o perfil ideal, a gente tem o nosso valor quando a gente descobre isso. A gente tem que descobrir para depois mostrar, né? Porque ninguém vai descobrir o seu talento, ninguém vai chegar em você e tirar do seu interior o seu talento, porque não sei o que. Não, você tem que ser o seu próprio laboratório. Né? Para mim isso é muito claro. Você tem que se investigar, você tem que ver o seu potencial. E um grande amigo, um grande indicativo, assim, um irmão guia dessa jornada é a alegria, é a presença, é a espontaneidade, o prazer, o amor com que você faz algo. E fotografar, e mergulhar nesse mundo audiovisual, da atuação, dos artistas, dos atores, sempre foi algo muito prazeroso para mim. Algo que eu mergulhava de cabeça e não queria sair. Então, isso sempre foi a minha bússola, né? Que me dizia, esse é o caminho, esse é o caminho. E até hoje eu tenho isso, né? Então, o que não me faz desistir ou sair desse universo é a certeza de que se eu não fizer isso, eu vou ser muito infeliz.
Porque quando eu faço, eu tenho muito prazer. Então, a gente tem que se atentar a isso, as coisas que nos dão prazer. E isso não significa que não vai ser difícil, que você não vai ter momentos de dificuldade, ou que você não vai pensar, será que isso realmente é pra mim, né? Eu não tenho os recursos, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho quem me patrocine. Isso também acontece, né? Não é um mar de rosas, mas eu confio no prazer e no amor que eu tenho fazendo essa arte. E isso que me guia, e isso que me faz continuar, e isso que me dá forças para seguir tentando do meu jeito, dentro dos recursos que eu tenho, porque eu não vou brigar com o mundo porque ele é injusto, muito pelo contrário. Eu vou fazer com o que eu tenho agora para que as oportunidades cheguem no momento que tem que chegar, na hora que tem que chegar, porque eu vejo o meu potencial e eu sei que as pessoas ao meu redor também veem. E nessa medida, eu sei que eu vou chegar num lugar muito maravilhoso, porque eu faço com amor o meu trabalho. E isso basta. Muito obrigada por você que assistiu este vídeo até o final, por estar aqui no meu canal e por apoiar o meu trabalho. Tchau, tchau. Beijo.